Coloque agora a mão no coração, para que você ouça com os ouvidos, mas principalmente com o coração, a divina palavra de Deus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 em diante. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Então Jesus perguntou ao pai: Pai, quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: o espírito surdo mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, o mesmo Jesus que atendeu o pedido daquele pai e que libertou aquele menino que estava sofrendo terrivelmente, é o nosso Jesus. Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia fala que aquele menino, ele estava sofrendo com um espírito maligno. Era um demônio que agia na vida daquele menino, fazendo ele desmaiar, cair no chão, espumar pela boca, ranger os dentes, travar os dentes. Veja que a gente trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas que sofrem e têm o nome científico com a mesma coisa que aquele menino. Para a ciência hoje, existe um nome científico: ataque epilético, que faz a pessoa perder a consciência, muitas vezes, aonde a pessoa estiver. Aquele pai dizendo que o filho, quando tinha esses ataques, o demônio fazia ele cair no chão, no fogo, na água, ele correndo o risco de morrer, se machucar. E quanta gente que sofre com ataques epiléticos, que passa pelo mesmo sofrimento. Quantas pais que veem os seus filhos tendo ataques, caindo, se machucando, muitas vezes de lugares altos ou dirigindo, tendo ataques e correndo o risco de até morrer.
a mesma coisa que aquele pai estava passando. Quantos pais passam hoje, quantas pessoas passam hoje, porque tem pessoas na família sofrendo. Aquele pai estava nesta mesma condição. E quando ele levou o seu filho até Jesus e pediu: Senhor, por favor, tenha piedade de nós. Senhor Jesus, se o Senhor pode, por favor, liberte o meu filho. Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Traga o menino aqui. Jesus deu uma ordem, expulsou aquele demônio, aquele mal, e aquele menino, ele ficou completamente curado, e assim Jesus o entregou aos braços do seu pai, curado, liberto. Digam amém. Meu irmão e minha irmã, quando nós rezamos pedindo algo a Deus por nós, Deus atende. Quando nós rezamos por alguém, intercedemos por alguém, Deus atende, operando milagres, assim como Ele fez na vida daquele pai. É por isso que quando nós rezamos com fé, Deus ouve e Ele responde, seja por nós, seja por outra pessoa. Deus ouve e Deus atende, operando milagres. É assim que Deus faz. E por que Deus, Ele faz, Ele atende? Para honrar aqueles que são fiéis a Ele, para que as outras pessoas, elas entendam que aquilo que a gente está falando por ela, aquilo que a gente está fazendo por ela, é verdade, para que a gente não seja envergonhado, e para que o mundo saiba que Jesus, Ele continua vivo e continua operando milagres. Assim como Ele fazia no passado, o Senhor Jesus, Ele continua fazendo hoje.